Eu não posso deixar nesse momento de contar alguma historinha, assim, porque o professor de história gosta de contar algumas historinhas antes. E quem aqui gosta de história? Poucos, né? Na verdade, eu odiava história no colégio, e eu estava numa aula de física, e eu também não gostava de física. E aí eu fui expulso dessa aula de física, e como punição eu fui para a biblioteca do colégio ter que fazer um trabalho, né? Porque eu estava avacalhando na aula e tal, e aí eu fui expulso, e aí... Eu cheguei lá e olhei assim em cima da mesa da biblioteca um livro que se chama Brasil Nunca Mais, não sei se alguém já conhece esse livro, pelo menos de nome. E esse livro, na verdade, é uma organização que o Dom Evaristo Arnes, que faleceu faz um mês e pouco, vocês devem ter visto nos noticiários, né? E ele faz um levantamento dos casos de violação aos direitos humanos do período da ditadura militar. E eu me dei de cara com esse livro, e aí eu comecei a ler o livro na biblioteca e eu não fiz o trabalho de física. E eu acabei quase rodando aquele ano em física, depois eu me salvei na terceira avaliação. Mas o que eu quero dizer com isso? A partir daquele momento, eu comecei a gostar de história. Porque a história que eu tinha no colégio, eu não gostava por quê? Eu tinha uma professora, está gravando, Corleta, isso aí vai para o ar e tal. Se vai para as redes, minha mãe vai compartilhar, e minha mãe é amiga da professora de história, então ela talvez ela vai ver que eu vou falar mal da aula dela. Mas é que a história que a gente aprendia no colégio era datas e nomes. E era uma chatice, porque eu tinha que ficar decorando os nomes dos marechais, das batalhas, os nomes das datas específicas. E aí eu não gostava. E a partir daquele momento eu comecei a ver que história não era só a decoração de datas e nomes. A história, para te compreender a história, tem que compreender o contexto histórico e o que está acontecendo do ponto de vista social, cultural, político. E aquele livro me fez abrir uma mente de que história não era aquelas chatice de decorar data e nome. E aí, uma dica eu dou para o vestibular, para compreender, né, a história, vocês que estão estudando, é compreender os fatos. Certamente vocês já estudaram por essa lógica, né? Mas, galera, a nossa ideia aqui inicial, depois dessa historinha, é a gente fazer um raio-x, né, do que vocês vão encontrar lá na prova de história, e depois eu vou trabalhar em cima de uma dica de brother que eu vou dar para vocês, que é o assunto que eu acho que vocês vão encontrar na prova. Né? A gente não tem muito tempo, mas vamos tentar trabalhar os aspectos gerais dessa dica que eu vou dar. Então, vamos lá. O que vocês vão encontrar quando chegarem na parte de história? 25 questões. Tá? Dentre essas 25, cerca de 13 ou 14, metade aí da tua prova vai ser questões de verdadeiro ou falso. Tá? E também questões assertivas. O que é essas questões assertivas? É aquelas questõezinhas mais chatas, né? 1 e 2 estão corretas, 1, 2 e 3 estão corretas, apenas 3 está correta, apenas a 4 está correta, nenhuma está correta, todas estão... Vocês entenderam, né? Então, metade da prova exigem um pouco de um conhecimento mais profundo de você sobre aquele tema. Né? A outra metade é mais tranquilo, tem uma alternativa correta apenas. Beleza? Então, presta atenção nisso. A tua prova, uma dica, depois de ver que é uma chatice, metade da prova ela é um pouco mais difícil, mas um ponto positivo da prova é que ela é em ordem cronológica. Isso eu acho que é super positivo. Por quê? As primeiras questões que tu vai encontrar é de antiguidade, da antiguidade. Né? Para a história, faz tempão que não cai no vestibular da URGS. Então, eu acho que isso está descartado. Estou botando minha mão no fogo aqui. Eu acho que está descartado. Então, as primeiras que tu vai encontrar lá vai ser de antiguidade. Grécia, Roma, antiguidade oriental, né, Egito, Mesopotâmia. E aí vai indo. Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. E aí, isso é positivo porque ajuda tu a memorizar os fatos. Né? Ajuda tu a ter um raciocínio lógico na hora de responder a tua prova. Então, um ponto positivo. E aí, lembrando que a tua prova é de história geral. Tá? Tu vai ver toda a história da humanidade. E dentro dessa história geral, tu vai encontrar a história do Brasil lá dentro. Tá? Então, tu vai ter... O Brasil vai começar mais ou menos pela metade da tua prova. Quando começar a Idade Moderna, grandes navegações, mercantilismo, descobrimento do Brasil, Brasil colônia, aí ela vai tá se relacionando com o que está acontecendo no mundo naquele período. Então, é importante vocês estarem ligados
que está acontecendo no Brasil, mas naquele momento da história do Brasil, o que está acontecendo no mundo também. Pode a URGS fazer relação, a prova pedir alguma questão que relacione o contexto da história geral com o Brasil. Particularidade interessante da prova também é questões que trazem relação da história do Brasil com a história da América Latina. Algumas questões, por exemplo, que já caíram nas outras provas, o caso, por exemplo, das ditaduras militares que ocorreram na América Latina. Então, tinha uma questão lá que pedia sobre a Operação Cóndor, que foi uma operação das ditaduras militares da Argentina, do Uruguai, do Brasil, do Chile, que articulavam a perseguição aos opositores dessas ditaduras na América do Sul. Então, a Operação Cóndor foi isso, e a prova pedia qual era a relação dessas ditaduras a partir da Operação Cóndor. Então, tinha que estar ligado o que era isso. Então, a prova gosta de fazer essa relação do processo político do Brasil com os nossos vizinhos latino-americanos aqui, também além do que está acontecendo na história geral. Beleza? Outra particularidade da história da URGS é a questão de história do Rio Grande do Sul. Tá? Então, o que eu acho que pode cair, o que vem caindo nos últimos anos sobre o tema de história do Rio Grande do Sul? Fiquem bastante ligados no que está acontecendo, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul durante a Primeira República, tá? Na República Velha, as disputas políticas, o positivismo aqui no Rio Grande do Sul. É provável que caia isso, acho que na última prova caiu 2 questões sobre isso. E também outro tema que está sendo bastante, que a historiografia do Rio Grande do Sul está levantando bastante nos últimos anos, está acontecendo diversas pesquisas sobre esse tema, é sobre a Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, como queiram chamar, mas um aspecto peculiar dela, que é a participação dos lanceiros negros nesse processo. Tá? Então, nós temos todo o episódio de traição de Porongos lá, deem uma lida nisso aí, que eu acho que é possível que caia alguma questão relacionada a isso, de história do Rio Grande do Sul. Beleza? Então, galera, terminada essa primeira parte do raio-x, vamos para o segundo slide, vamos chamar assim? Corleta, que tal? Galera, o tema que eu acho que é a dica de brother que eu vou dar para vocês é Revolução Russa. Por quê? Porque eu fui lá no manual do candidato de vocês e está em letras grandes, em negrito, e em 2017 essa revolução comemora 100 anos. Então, acho que tem grandes chances de vocês encontrar ela lá na prova de vocês. Está em negrito no manual do candidato, né? Bem destacado, 100 anos, eu acho que estou sentindo o cheirinho dela na prova de vocês. Quando vocês abrirem a prova dela, vocês vão sentir um cheiro de Revolução Russa, assim, saindo dentro da prova. Então, vamos lá, vamos passar os principais aspectos aqui da Revolução Russa. Em primeiro lugar, ela é uma revolução que ocorre aí no meio, as fases principais delas, no meio da Primeira Guerra Mundial. Tá? E para a gente analisar ela, a gente tem que analisar o contexto histórico que a Rússia está vivendo naquele momento. Em primeiro lugar, a Rússia não teve um processo de ascensão de burguesia e de revoluções liberais como ocorreu na Europa. Né? Vocês devem se lembrar aí da Revolução Inglesa no século XVII, da Revolução Francesa no século XVIII, revoluções fundamentadas no ideal iluminista, revoluções que representavam a ascensão da burguesia ao poder político. A Rússia não vive esse momento. Né? Qual é a consequência dessas revoluções burguesas e liberais aí, do século XVII e século XVIII? Depois, mais tarde, a Revolução Industrial. Tá? A Rússia não vive isso. Portanto, a Rússia está vivendo um regime ainda de uma economia rural, atrasada, semi-feudal, tá? Não tinha uma burguesia. Então, um regime absolutista, controlado pelos czares, pelo czarismo, um imperador, né? Que detinha o poder político. Tá? Então, nós tínhamos uma Rússia atrasada economicamente, basicamente pouca indústria, uma economia rural, né? Uma massa de camponeses que passavam frio, fome, enfim, morriam. Você sabe que o inverno da Rússia não é brincadeira. Né? Então, isso começou a causar um certo descontentamento da população em relação aos seus governantes. A gente vai ter um levante de 1905, que é chamado Domingo Sangrento, que é quando a população vai para o Palácio de Inverno do czar, lá o Nicolau, para protestar, e acaba todo mundo fuzilado. Domingo Sangrento por causa disso.
e ficou conhecido como ensaio geral, ou seja, um ensaio do que viria a acontecer em 1917, tá? Que aí seriam as duas outras principais fases da Revolução Russa. Mas, depois desse levante, ocorre o crescimento do movimento revolucionário. A gente tem aí a criação dos sovietes, que eram uma espécie de sindicatos, onde os trabalhadores se organizavam para levantar suas demandas, para fazer as suas propostas, para organizar a sua luta contra os czares, né? Então, a gente tem um crescimento desses sovietes, o crescimento desse movimento revolucionário. E aí, em 1917, o ano, então, da Revolução, a Rússia está no meio da Primeira Guerra Mundial. E, até então, a Primeira Guerra Mundial, gente, ela era bonito fazer guerra. A Europa achava o máximo fazer guerra. Porque tinha um tom heróico, um tom romântico, né? O soldado ia para a guerra e ele falava para a esposa dele. A esposa dele olhava para ele e falava para ele, não, na volta traz um pão, um queijo, um presunto, né? E uma medalha. E aí ele botava a medalha no peito, depois que voltava da guerra, e trazia o pão, o presunto e tal. Depois da Primeira Guerra, começou a ter o armamento bélico se desenvolver. A gente tem metralhadora, a gente tem avião, a gente tem tanque de guerra, gente. Agora perdeu o romantismo, as pessoas podem morrer na guerra, né? Agora o cara voltava da guerra e trazia só o presunto, muitas vezes, né? O pão não conseguia trazer. Piadinha idiota. Aí, então, perdeu o romantismo da guerra. E a Rússia vai sentir isso. Montes de camponeses estão sendo recrutados pelo exército dos czares para ir lutar na Primeira Guerra. Cai a produção no campo por conta disso. Tá? Então, miséria, fome, estão castigando a Rússia. O que acontece? Então, um descontentamento com a Rússia na guerra, a miséria no campo, e aí surge esses sovietes, essa classe revolucionária, digamos assim, se baseia nos ideais socialistas de Karl Marx, porque aquele ideal que estava lá não representava os anseios da população. E porque não tinha levado a Rússia a um desenvolvimento. Então, a inspiração nos ideais socialistas do Marx, aí, que vocês já devem ter encontrado nos estudos de vocês. Tá? E aí os protagonistas desse processo, então, o Partido Social Democrata da Rússia, que se divide em duas alas, os bolcheviques, que eram os mais radicais, de inspiração mais marxistas, que bolchevique significa maioria, e os mencheviques, que eram os mais moderados, os que queriam uma negociação com os czares, uma saída mais reformista para os problemas da Rússia. Tá? Então, os líderes dos bolcheviques aqui, o Lenin, o Trotsky, o Stalin, essa galera, vocês leram aí durante os estudos? Sim? Sim. Tem um historiador, Eric Hobsbawm, que já caiu em algumas provas da URGS, um enunciado dele, que ele disse que o Lenin foi o principal personagem do século XX, porque foi o grande líder dessa revolução que vai influenciar todos os outros acontecimentos aí do século XX, inclusive a Segunda Guerra e tal. Então, o que a gente tem? Dois processos, fiquem ligados aí, que tem dois processos de revolucionário, um em fevereiro e um em outubro. Em fevereiro é a queda do czar, então, os revolucionários conseguem derrubar o czar, a gente vai ter um governo provisório, liderado aí pelos mencheviques, agora os mencheviques estão no poder, e a principal pauta da oposição era retirar a Rússia da guerra. Os mencheviques retiram a Rússia da guerra ou não? Mantêm a Rússia na guerra. E aí, os bolcheviques começam a crescer, a fazer uma oposição muito forte, e em outubro, então, a gente tem aí, de fato, a Revolução de 1917, quando os bolcheviques tomam o poder. Tá? Antes disso, o Lenin lança as teses de Abril, que significa paz, pão e terra. Né? Paz significava retirar a Rússia da guerra, pão, o fim da miséria, e terra seria a melhor distribuição das terras aí. Então, depois de outubro, a gente tem a construção, a edificação de uma sociedade baseada nos ideais de Karl Marx, que é a primeira experiência socialista da história da humanidade. Tá? A gente vai ter uma guerra civil, depois disso, que vai acabar em 1922 com a criação da União Soviética. Tá? Que aí várias repúblicas que faziam parte do Império Russo antes, países ali em volta, vão fazer parte da União Soviética. Tá? E aí acontece a edificação, então, da primeira experiência socialista, tá, da humanidade. A gente vai ter a NEP, que é a nova política econômica, que a Rússia vai permitir a construção dessa sociedade socialista se dá a partir da estatização das fábricas, dos meios de produção, das terras, a coletivização das terras, enfim. Mas
vai ter o chamado período do comunismo de guerra, que não vai ser de via pacífica, vai ser muitas vezes a força, vai ser também perseguindo opositores, né? E, galera, só para a gente se ligar aqui, ó, a influência desse processo revolucionário no Brasil. O que está acontecendo no Brasil em 1917? A gente está vivendo qual período? A República Velha, né? A Primeira República. Esse movimento da Rússia vai influenciar aqui, por exemplo, nos trabalhadores organizarem os primeiros sindicatos, por exemplo. Em 1917, a gente tem uma greve geral no Brasil, que as principais capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, vão parar. Então, e a partir daí vai ser construído os primeiros sindicatos e tal. Então, vai influenciar o mundo todo. Tá? Depois, na Europa, a gente vai ter a ascensão do nazifascismo para combater a ascensão do socialismo na Europa. Então, essa revolução vai influenciar o mundo inteiro. E depois da Segunda Guerra, a gente ainda vai ter o conflito Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria, né? Então, essa União Soviética vai começar lá em 22 e vai se estender até 1991. Beleza? Galera, eu acho que, certamente, eu quero que, se não cair uma questão de Revolução Russa, vocês liguem lá para o Me Salva e digam para mim que... Então, olha, estou botando minha mão no fogo, tá? Peçam para mim, para a galera me demitir do Me Salva lá, se não cair questão de Revolução Russa. Beleza? Galera, no mais, era isso. Eu acho que esse é o grande tema que vai cair na prova da URGS. Tá? A questão, a prova está estruturada daquela forma ali que a gente falou. Queria desejar a todos uma boa prova. Beleza? Tchau.